Paz do Senhor para todos. A Bíblia fala sobre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda ocorreu quando Cristo assumiu a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. E através da sua graça e misericórdia, realizou lá no Calvário o plano da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda vinda de Cristo irá ocorrer quando Cristo descer com poder e grande glória, todo olho verá, ele vai vencer o falso profeta, vai destronar o anticristo, vai mandar um anjo amarrar Satanás por 1000 anos, vai restituir Israel, ao qual essa nação será cabeça e não cauda, e Cristo vai estabelecer o reino dele aqui na terra, aonde ele governará o mundo com cetro de justiça. Essa será a segunda vinda de Cristo. Porém, tem outro evento que está interligado, mas que nós podemos chamar de arrebatamento da igreja, que estará ocorrendo 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Para poder entender isso bem, aí temos que estudar minuciosamente as 70 semanas proféticas de Daniel, que são semanas de anos que diz respeito ao povo de Israel. Em outra oportunidade estaremos fazendo um vídeo que vai ficar um pouco mais extenso para explicar as 70 semanas proféticas de Daniel. Pois bem, a Bíblia fala sobre as 7 trombetas do Apocalipse e fala da última trombeta, que nós vamos mostrar que são trombetas diferentes, à luz da Bíblia Sagrada. Lá no Apocalipse, fala não só de 7 trombetas, fala também dos 7 selos, das 7 taças e também dos 7 relâmpagos, ao qual esses relâmpagos, 7, que é o número da divindade, Cristo não revelou a João quais serão os eventos dos 7 relâmpagos. Porém, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas só diz respeito a juízo de Deus sobre a humanidade. E a 7ª trombeta está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, aonde diz que um anjo irá tocar a 7ª trombeta e será anunciado: os reinos são de Cristo. Essa 7ª trombeta é anunciando a segunda vinda de Cristo, aonde ele estará estabelecendo o reino dele aqui na terra. Porém, Paulo, em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, ele fala sobre a última trombeta, que será num abrir e fechar de olhos. Então é milésimos de segundo essa trombeta. A segunda vinda de Cristo, todo olho verá. Mas no arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A ele se referindo a vinda dele para a igreja, para arrebatar o seu povo santo e lavado pelo sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 15, 52, está escrito: num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, se referindo à dispensação da graça, ou seja, ao fechamento da história da igreja aqui na terra. E ele diz que os que morrerem em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis e nós que estivermos vivos seremos transformados. Até ele menciona, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele disse, pelo Espírito Santo, que o corpo corruptível, que esse corpo que adoece, envelhece e morre, será revestido do incorruptível. Então, esse toque da última trombeta, o evento que vai ocorrer é diferente. Fala de ressurreição e fala de transformação. Já a 7ª trombeta fala da chegada de Cristo. Nós não vemos lá no Apocalipse, na 7ª trombeta, falando sobre ressurreição de mortos e glorificação de corpos. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz: e o mesmo Deus descerá do céu, só que ele vai ficar nos ares, com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então a trombeta do arrebatamento da igreja será tocada por Deus.
a 7ª trombeta do anúncio da segunda vinda será tocada pelo anjo. Depois confiram lá na Bíblia. Ele disse, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, seremos glorificados e nos encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares. O arrebatamento, né, que será num abrir e fechar de olhos. A igreja será, podemos assim dizer, uma força de expressão raptada da terra, pelo noivo que é Cristo. Na segunda vinda de Cristo, Jesus não vai ficar nos ares. Lá em Zacarias 14, fala da segunda vinda de Cristo e outros textos também. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que ele subiu após os 40 dias da sua ressurreição que ele ficou na terra. Varões galileus, porque ele está olhando para cima, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então ele vai descer na sua segunda vinda e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o monte vai ser aberto de norte a sul e ele vai decretar a vitória de Israel sobre todo o império do anticristo, o império do mal, e as nações que forem contra Israel. Então, observa bem, no arrebatamento a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda de Cristo ele vai descer à terra. E para finalizar esse vídeo, com outros textos com relação à igreja sendo arrebatada para dar início à grande tribulação, segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele disse pelo Espírito Santo que Deus guardou Noé e sua família na arca, depois mandou o dilúvio. Deus guardou Ló e a sua família lá de Sodoma e Gomorra, e depois mandou o juízo sobre essas cidades. E assim Deus irá guardar os justos na hora da tentação. Jesus falou para João, João, escreve à igreja de Filadélfia. Filadélfia tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu vos livrarei da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Está bem claro na Bíblia Sagrada a palavra de Deus. E na segunda vinda de Cristo, está lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. A Bíblia diz, né, que João disse, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, olhos como chama de fogo, sua cabeça diademas, da sua boca são a espada, veste salpicada de sangue, e no manto sobre a sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e atrás de Cristo, um grande exército como a areia do mar, que não dá para contar. Ou seja, se Cristo viesse para arrebatar a igreja na segunda vinda, ele tinha que descer sozinho. Mas Cristo vai vir com a sua esposa ataviada, adornada lá nas bodas do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja, que se dar-se-á, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Que nós venhamos ter a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé, de conduta e de orientação. Até porque a grande tribulação é para tratar Israel e as nações pagãs, as nações ímpias que vivem na prática do pecado. Agora, para a igreja, não. A igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.